Bom, vamos para a questão que diz assim, ó. Uma esfera de aço de massa 200 gramas desliza sobre uma mesa plana com velocidade igual a 2 metros por segundo. A mesa está a 0,45 metros do solo. A que distância da mesa a esfera irá tocar o solo? Observação, despreze o atrito e considere G igual a 10 metros por segundo. E logo abaixo ele elenca para vocês as alternativas que ele quer que você avalie. Também te dá uma figura. E é avaliando esta figura que eu posso dizer que o movimento descrito por essa esfera é o chamado movimento horizontal. E o que nós conhecemos desse movimento? Nós conhecemos essa velocidade. O texto diz que essa bolinha estava andando em cima da mesa com essa velocidade. Então essa velocidade ali é uma velocidade que está na horizontal. Então o texto nos forneceu a velocidade da horizontal, que é o nosso V0x, que é a velocidade inicial na direção horizontal. Então ele tinha uma velocidade na horizontal, que é o V0x. E nesse caso vale 2 metros por segundo, está aqui, ó, elencados para vocês. O que o texto quer que nós encontremos? Ele quer que você encontre a distância aqui, ó, do pé da mesa até onde a bolinha vai bater. Ele quer essa distância. E como que nós podemos fazer para encontrar? Primeiro, que essa distância aqui, ó, é uma distância, né, que pertence à horizontal. É uma variável, essa distância D é uma variável da horizontal. Então nós temos que responder ela usando as características deste movimento pertencente à horizontal. E o que nós sabemos em relação às características pertencentes à horizontal para este movimento? Vamos adotar aqui, ó, quando ela sair de cima da mesa, aqui olhando na horizontal, ó, neste ponto, ela saiu de cima, mas avaliando aqui na horizontal, neste pontinho, nós vamos adotar sendo a posição inicial na direção horizontal. É o nosso S0x e vale 0. Aqui, ó. Quando ela saiu, olhando na horizontal, aqui, essa projeção seria o nosso S0x. Seria 0. Outra coisa, se nós queremos saber essa distância aqui, que nós conhecemos também como alcance, basta saber o valor da posição final. Por quê? Imagine que aqui seja 0 e que a bolinha bata aqui neste ponto a 50 metros. Então significa que ele saiu do 0 e andou por 50 metros. Então essa distância seria 50 metros. Imagine que essa bolinha bateu aqui numa posição 60 metros. Então ele teria saído do 0 e batido na posição 60. Então ele teria andado por 60 metros. Para encontrar essa distância que o texto quer, basta encontrar o valor da posição final na direção x. Então nós queremos o SX, que é a posição final na direção horizontal. Nós não sabemos, queremos. Nós também não sabemos o tempo que ele gastou para fazer este movimento, para descrever esse movimento. Nós não sabemos. Mas o que nós queremos é o SX, que é a posição final. Existe uma fórmula para calcular esse SX? Existe. O movimento horizontal ele é composto por duas componentes. Uma que faz surgir as características verticais e a outra componente que faz surgir as características horizontais. Essa componente que faz surgir as características na horizontal, ela pertence ao movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme, nós temos uma fórmula, que é chamada de função horária da posição, que é essa que eu escrevo aqui para vocês, ó, função horária da posição para o movimento uniforme. Por que você escreveu ela, gordo? Porque, se tratando da componente da horizontal, o movimento é um movimento uniforme. Então, ó, posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial na direção horizontal vezes o tempo. Então ficou SX é a posição final na direção horizontal, sendo igual a S0x é a posição inicial na direção horizontal, mais V0x é a velocidade inicial na direção horizontal vezes o tempo. Essa é a fórmula. Vamos substituir nela para ver o que nós temos. Nós sabemos a posição inicial é 0, está aqui. Nós sabemos o V0x é 2, está aqui. Mas nós não sabemos o tempo. Ainda não. Nós queremos é o S final. Mas, para encontrar esse S final, nós temos que saber o tempo. E nós não temos esse tempo. Então, nós vamos ter que encontrar esse tempo. E como vamos fazer para encontrar esse tempo? Esse tempo nós vamos encontrar usando as características da vertical. O que nós sabemos na vertical? Está aqui, ó. Eu elenquei os dados da vertical aqui, ó, à direita para você. Do ponto mais alto de onde ele saiu, vamos adotar aqui, sendo a posição inicial na direção vertical. É o nosso S0y, e nesse caso seria 0.
E essa mesa tem 0,45 metros, então essa bolinha vai descer por 0,45 metros. Se essa é a posição inicial, ao descer por 0,45 metros, a posição final vai ser 0,45 metros. Então, o nosso SY, que representa a nossa posição final na direção Y, vale 0,45. Na vertical, esta bolinha sofre efeito da gravidade. Então, ela adquire uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Neste caso, o A, que é a aceleração, vale 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Se tratando do movimento horizontal, a velocidade com que essa bolinha deixa a mesa, se tratando da vertical, é sempre igual a zero. Então, a velocidade inicial na direção vertical dessa bolinha ao deixar a mesa, que é o seu V0y, vale zero. Por que, Gordo? Porque é uma característica do movimento horizontal. Bom, se na vertical o movimento é um movimento uniformemente variado, nós podemos usar as três fórmulas que conhecemos do movimento uniformemente variado: função horária da velocidade, função horária da posição e equação de Torricelli. Qual das três nós vamos usar neste exercício? Primeiro, que depende daquilo que nós queremos encontrar. Nós precisamos encontrar o que com esses dados? Nós precisamos encontrar o tempo, porque o tempo é o que faltava para respondermos o que o texto perguntou logo de início aqui, ó. Então, nós vamos encontrar o tempo. E se tratando do tempo, só tem duas dessas três fórmulas que tem o tempo. É a função horária da velocidade e é a função horária da posição. Nesse caso, nós vamos usar a função horária da posição. Por quê? Porque os dados oferecidos nos permitem usá-la. Então, ó, tá aqui ó, a função horária da posição no movimento uniformemente variado. Posição final, que é o SY, posição final na direção Y, é igual ao S0Y, que representa a posição inicial na direção Y, mais o seu V0Y, que é a velocidade inicial na direção Y, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Essa é a fórmula. Vamos substituir nela para ver o que nós temos. Posição inicial é 0, está aqui. Velocidade inicial na direção Y também temos, é 0, está aqui, vezes o tempo, mais a aceleração nós sabemos que é 10, está aqui, dividido por 2 da fórmula, está aqui, vezes tempo elevado ao quadrado. O que nos restou, né? Vamos agora simplificar. A posição final na direção Y nós sabemos, é 0,45, está aqui, ó, primeiro dado. 0, estou simplificando. 0 vezes t é 0, então também estou simplificando. Porém, aqui, ó, 10 dividido por 2 sobra 5. É por isso que está aqui, ó, 5. 10 dividido por 2 é 5, vezes o tempo elevado ao quadrado. O que te sobrou? Que 0,45 é igual a 5 vezes t elevado ao quadrado. Como eu quero o tempo, é o que eu preciso, esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então ficaria 0,45 dividido por 5, sendo igual a t ao quadrado. E 0,45 dividido por 5 é 0,09. Então, isso vai ser igual a t ao quadrado. Então, 0,09 é igual a t ao quadrado. Como eu quero saber o t e não o t ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz quadrada. E tirando a raiz quadrada de 0,09, o resultado é 0,03. O que nós encontramos? Que essa bolinha, ou essa esfera, vai gastar 0,3 segundos para descer. Mas, de acordo com que essa bolinha desce, ela também anda na horizontal. Então, o tempo de descida é o mesmo tempo que ele levou andando na horizontal. Então, o tempo que nós precisávamos saber, que era o tempo que ele andou aqui na horizontal, agora sabemos, 0,3. Então, agora, com esse resultado, nós vamos voltar à primeira fórmula para poder responder o que o texto quer. O texto quer saber a posição final. Então, seria 0 mais 2 vezes t. 0, estou simplificando, então nós temos, então, posição final, que é o SX, sendo igual a 2 vezes o t, mas o t vale 0,3. Então, a nossa posição final, que é o SX, vai valer 0,6 metros. O que significa dizer? Que se aqui era a posição inicial, era 0, e agora na posição final ele está a 0,6 metros, essa distância que ele percorreu foi de 0,6 metros. Então, a nossa resposta seria a letra D. Qual a distância essa bolinha bateu em relação ao pé da mesa? 0,6 metros.